Eu acho que é muito legal você contar também, sabe? Vocês foram acelerados ali naquele momento, tiveram um aporte de vários recursos ali, pô, conhecimento sobre gestão, etc. E como que foi depois? Vocês tiveram, você falou sobre investidores, vocês captaram, fizeram uma rodada, e quais foram os desafios para vocês, cara, conseguirem injetar dinheiro, convencer os investidores que vocês tinham um bom negócio nas mãos? Legal. Essa primeira aceleração que a gente participou, a gente recebeu um investimento Recebeu, anjo. boa. Era 150 mil. Pra Tá. gente era assim, uau, yes, temos 150 mil reais Boa. no caixa. E foi bem legal, porque foi amadurecendo, de fato, essa estruturação, essa governança. E como era uma aceleração de startups que era focada na área da saúde, a gente teve muita visibilidade. Isso era 2019. Poucas acelerações focavam em saúde, em hard science ou varejo, como o Biotech Town. Então, os fundos mesmos procuravam o Biotech Town. Tá. Então, a gente teve uma certa visibilidade e a gente tinha também algumas características que eram, de certa forma, atrativas para investidores. Então, assim, lidava com o varejo, lidava com a terceira idade, que é um mercado que só cresce, né? E tem o potencial de crescer. O próprio benchmark lá nos Estados Unidos, o próprio benchmarking, recorrência, tem potencial de ser B2C e B2B2C. Tinha várias coisinhas ali que minimamente eles ficavam curiosos. Tipo, deixa eu ver o que essas meninas estão fazendo. Então, me deu a oportunidade de conversar com muitos fundos. Graças a Deus, eu nunca tive na Farmil uma época que eu tive que buscar muitos fundos. Eles sempre chegavam muito. E aí, eu tive a oportunidade de entender com quem que dava o match também, né? Tá. Isso aqui legal, mas entendi que vai entrar só com a grana, não vai entrar com o famigerado smart money, né? E como a gente tinha pouca experiência, era importante esses direcionadores, uma ajuda mais, né, de crescimento mesmo, de visão de crescimento. E aí, a gente teve essa aceleração, então, em que a gente teve esses 150 mil de investimento. E foi excelente durante um tempo, mas logo no final do ano, a gente já estava percebendo a necessidade de captar mais. E aí, quando eu conversei com esses fundos, eu comecei a, entre aspas, né, escolher. Tá. E aí, a gente já tinha um planejamento ali, o business plan, para fazer um pré-seed. Então, eu ia captar uns 2,5 milhões, 3 milhões. Mas no meio disso, no meio desse tempo... Que é um pré-seed, sabe? Boa. Pré-seed é, assim, como a palavra diz, um pré, né? Porque seed, a gente tá ali no momento de começar a escalar quando a gente já tem product market fit. Eu falo que, eu pelo menos eu entendo, né, que é quando as pessoas gostam do seu produto, elas pagam pelo seu produto e elas indicam satisfeitas. Legal. Então, acho que quando você atinge esse momento... o product market fit. Exato, pra mim, sim. Legal. Então, e aí, quando você já tem noção disso, você entra com o seed, que é para escalar, começar a escalar um negócio de fato. O pré-seed eu considero um intermédio, assim, entre esse investimento anjo, que é assim, para começar, né, tirar a ideia do papel, e depois já entra o pré-seed para você validar aquelas mínimas hipóteses que você tinha ali. Perfeito. Validou, ficou aqueles 15, 18 meses validando, aí entra com o seed. Então, é como se fosse esse intermédio, Entendi, assim. perfeito. E a gente estava planejando o capital pré-seed, mas a gente conheceu a Vivio, a DNA Capital, na verdade, que é um fundo que investe fora do Brasil e também no Brasil, mas focado na área da saúde. E aí, a DNA Capital, eles fazem investimentos private equity e venture capital. A gente estava na fase, né, do venture capital, obviamente. E aí, só que a DNA, ela tinha acabado de fazer um investimento na Vivio, na frente private equity. Tá. A Vivio é a maior distribuidora de remédios do Brasil. Mega empresa, gigante. Boa. Exato. Então, assim, literalmente eles entregam remédio do Oiapoque ao Chuí. E eu já tinha entendido, algo em mim já falava que, assim, pra gente ia ser um pouco diferente essa trajetória de captação. Tinha muita chance de ser um pouco diferente da trajetória padrão de startups, porque a gente tem toda essa questão, esse arcabouço operacional. A gente não é um SaaS, não é uma plataforma, não é, enfim, um serviço 100% digital. Tech, né? A gente tem todo esse, não só a questão regulatória, mas, assim, essa questão de lidar com fornecedores. A gente tem uma linha de produção, a gente tem o picking, tem a logística. Uma operação raiz, né? Exato. Então, tech, né? Exato. Boa. Então, assim, nos unir, receber investimento de uma grande instituição, né, de distribuição a nível nacional, tinha uma sinergia operacional absurda. Boa. Que fazia mais sentido na época do que a gente entrar
com outro fundo, né? Que poderia trazer outros benefícios, mas na época fez muito sentido a gente entrar com a Vivio. E aí eu contei um pouco dessa questão do anjo pré-seed e seed, porque a gente deu uma pulada, assim. A gente já foi do anjo para um seed / Series A, porque na época a gente entrou com quase 30 milhões. E aí eles entrou em tranches. E aí que as fundadoras tiveram que correr mais ainda. Mais ainda. É cobrança mesmo, não é mentira, não. Quando entra a grana, é um negócio insano, a galera É um negócio fala. insano. Pra mim foi insano, assim. Porque como a gente... por exemplo, pessoalmente falando, minha família tem poucos recursos, as meninas também. A gente começou a Farmi, a gente pediu R$750 de cada pessoa pra gente criar um capital social ali. Eu pedi emprestado pra minha avó na época. Eu brinco que hoje eu paguei ela com juros, graças a Deus. Muito bom. Mas a gente realmente não tinha muita noção de lidar com muita grana e tal. Então, quando entrou 150 mil, foi tipo, uau, vamos criar uma empresa. Quando entrou esses milhões, foi tipo, gente, beleza. E agora?